Beleza, pessoal? Estamos de volta a mais um vídeo aqui, Alexandre Mendes, amigo policial. Vou fazer a leitura com você de uma ação direta de inconstitucionalidade oriunda do Distrito Federal que é interessante para todos os policiais militares e bombeiros militares do Brasil, tá? Então nós estamos falando aí de mais de 600 mil servidores públicos aí da segurança pública, no âmbito da PM e do Corpo de Bombeiros. O relator dessa ação foi o ministro Alexandre de Moraes, como você pode ver aí. Foi ouvido aí o Procurador-Geral da República, porque ele é ouvido em todas as ações no STF. Tem a participação aí do presidente da República, o próprio presidente da República. Por quê? Porque eu acho que a PM do Distrito Federal ela é remunerada via um fundo constitucional, tá? O advogado-geral da União, o Congresso Nacional também, ok? Também governador, o advogado-geral da União, que eu falei, governador do Distrito Federal, também por conta que a Polícia Militar do Distrito Federal então tem o governador, a presença do governador. Vamos ler a decisão, é interessante você prestar atenção para a gente poder entender o que foi tratado aqui e por que essa decisão é tão importante. Trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo procurador, PGR, né, contra os artigos 32, terceiro e quinto, a sétimo, e artigo 33, 57, 79, terceiro e quarto, parágrafo 1º a terceiro e 83, todos de uma lei. Qual lei? Lei 12.086. E por arrastamento, o decreto distrital 33.244/2011. Normas que instituem e disciplinam os critérios de recrutamento e seleção para... Isso aqui é muito importante para você policial e para você bombeiro. Curso de habilitação de oficiais de administração, de especialistas e de músicos, que é o SHOAEM. Aqui no Distrito Federal recebe esse nome, mas no seu estado vai receber outro nome e dá outras providências. Eis o teor, né, da legislação impugnada. Vamos lá, o procurador quis impugnar essas ações, então vamos lá. A 12.086, de novembro de 2009, ela diz o seguinte, artigo 32, para inclusão nos quadros, né, QOPMA, ou seja, quadro de oficiais da Polícia Militar no cargo administrativo, QOPME, que é especialista, e QOPMM, que é o de músico, o policial deverá. O inciso terceiro vai dizer, possuir no mínimo 18 anos de serviço policial militar até a data da inscrição do processo, até a data da inscrição do processo seletivo. Então, no mínimo aí 18 anos de serviço. Ainda, possui curso de aperfeiçoamento de praças ou equivalente. O inciso sexto, pertencer ao quadro QPPMC para o acesso ao QOPMA, ou seja, o quadro de praças da Polícia Militar combatente para acessar o quadro administrativo. E ainda o inciso sétimo, pertencer ao quadro de praças especialistas para o cargo de QOPM, quer dizer, quadro de oficiais especialistas, ou para o QOPMM, né, músico correspondente. Então, esses critérios aqui estavam dizendo, primeiro 18 anos para ir para o outro, para poder fazer a inscrição, né, para esse curso, possuir o curso de aperfeiçoamento ou equivalente e aí pertencer ao quadro de combatente, quando praça, para ir para o administrativo, quadro QOPM, ou seja, quadro de praças policial combatente, para ir para o quadro de oficiais, policiais militares administrativos, e aí também pertencer ao especialista para ir, quadro de praça especialista, para ir para o quadro de oficiais especialistas, ou o quadro de oficiais policiais militares músicos. Aí o artigo 33 dizia o seguinte, a praça, a que se refere ao artigo 32, frequentará o curso de habilitação de oficiais na graduação em que se encontra ou na que venha a ser promovido no decorrer do curso. O parágrafo único do artigo dizia, aqui parágrafo único, vamos lá, só fazer o highlight,
Se o candidato não concluir com aproveitamento o curso de que trata o CAPT, permanecerá na graduação e voltará a ocupar a mesma posição anterior na escala hierárquica. Então, o artigo 36, né, que a gente viu ali, ó, parágrafo o 33, perdão, parágrafo único do 33, garantia o quê? Não concluiu com aproveitamento o curso, volta na graduação que ele ocupava anteriormente. O artigo 57 vai dizer: as exigências de que trata os incisos 1º e 2º do artigo 32 poderão ser sobrestadas mediante ato do governador do Distrito Federal pelo prazo de 60 meses, contado do início da vigência desta lei, parágrafo único do 57. Os atuais ocupantes do quadro de oficiais, policiais, militares e administrativos poderão ser empregados em atividades operacionais a critério do comandante-geral da corporação. Ok? Ou seja, o administrativo, ele não vai ficar exclusivamente administrativo. Nessa legislação da PM do Distrito Federal, ele poderá ser aplicado nas atividades operacionais. É o que a gente vê, né? O policial militar na carreira de praça, quando ele se gradua, oficial, aí ele passa a fazer a administração, mas também faz o operacional, né? Por quê? Porque infelizmente a Polícia Militar brasileira ainda não tem um corpo administrativo próprio, que faça só a administração. Artigo 79. E nem o bombeiro, corpo de bombeiros. Para ingressos nos QOBM e QOBM Conde, né? Que aqui vai ser para o corpo de bombeiro. No caso de músico, combatente e essa outra sigla aqui é QOBM-MNT. Não é músico, vai ser uma outra, vai ser uma outra atividade, mas se você, como você está com a mente da polícia militar, como você é policial, você vai entender. No posto de segundo tenente, a praça obedecerá as seguintes regras. Então, é aqui agora a legislação que trata ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Vamos lá. Inciso 3º, ter concluído com aproveitamento o curso de aperfeiçoamento de praça ou equivalente. Inciso 4º, possuir no mínimo também 18 anos de tempo de serviço na data da inscrição do processo definitivo. Parágrafo 1º. Vamos lá. As vagas, vou deixar highlightar tudo aqui agora, vou marcar tudo. Parágrafo 1º. As vagas a que se refere o inciso 1 do caput serão preenchidas mediante a transposição dos militares oriundos da qualificação de bombeiro militar geral operacional, que são aquelas siglas, QBMG1 para QOBM-IND. Segundo, qualificação de bombeiro militar geral de condutor e operador de viaturas, QBMG2 para QOBM condutor. Então, você viu que é a mesma coisa? Ou seja, ele está regulando a passagem da praça, da sua carreira de praça para a carreira de oficial. O inciso 4º, qualificação do bombeiro militar geral de músico, QBMG4 para QOBMG músico 2. Parágrafo 2º. As exigências, olha lá, as exigências de que tratam os incisos 1, 2 e 4 do caput serão aplicadas após 5 anos contados da data de publicação desta lei. Então, a legislação, o relator está primeiro analisando a legislação. Por isso que a gente tem que ler para você entender. Não pula nada no vídeo para você entender. No período de transição a que se refere o parágrafo 2º, a transposição dos quadros de que trata o caput será processada observando-se a disposição desta lei e o seguinte: 50%, agora vai falar do quantitativo, né? Vou marcar tudo. Inciso 1, 50% das vagas existentes pelo critério de antiguidade, 50% das vagas a critério de merecimento, observadas as regras de promoção de que tratam os incisos 1 a 3 do parágrafo 2º do artigo 71. Inciso 3º, o candidato deverá ser subtenente ou, quando não houver subtenente habilitado, deverá ser primeiro sargento. Inciso 4º, o militar deverá ter concluído com aproveitamento o curso de habilitação de oficiais e possui certificado emitido por instituição de ensino médio ou equivalente autorizada ou reconhecida pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. Artigo 83. A praça, a que se refere o artigo 79, frequentará o curso
preparatório de oficiais ou o curso de habilitação de oficiais, conforme o caso, na graduação em que se encontra ou na que venha a ser promovido no decorrer do curso. Parágrafo único. Se o candidato não concluir com aproveitamento o curso de que trata o CAPT, permanecerá na graduação e voltará a ocupar a mesma posição anterior na escala hierárquica. Então, o relator está destrinchando a lei para então depois ele emitir a opinião dele. Decreto 33.244 de 2011, aí ele vai dizer, artigo 1º, ficam sobrestados pelo período de 60 meses contados a partir de 9 de novembro de 2009, o disposto no inciso 1 e 2 do artigo 32 da Lei 2086 de novembro de 2009. Artigo 2º. Enquanto perdurar o sobrestamento a que se refere o artigo anterior, o recrutamento para a seleção interna de admissão ao curso de habilitação de oficiais de administração, de especialistas e de músicos Shoaém, far-se-á pelo critério da antiguidade entre os subtenentes, respeitando os critérios de recrutamento e seleção previstos nesse decreto. Ok. Continuando. Parágrafo único. Na ausência de subtenentes para o fim previsto no caput deste artigo, o recrutamento nele previsto ocorrerá entre os primeiros sargentos policiais militares mais antigos do quadro de praça combatente para o quadro de oficiais policiais militares administrativos, QO-PMA, quadro de praças das qualificações correlatas para o quadro de oficiais policiais militares especialistas, QO-PME, e para o quadro de oficiais policiais militares músicos, QO-PMM. Artigo 3. São requisitos para inscrição no processo de seleção interna de admissão ao Shoaém. Aí ele vai falar dos pré-requisitos. Aí ele continua só estudando a legislação. Vamos lá. Inciso 1. Apresentar certificado de conclusão do ensino médio equivalente medido por estabelecimento de ensino oficial reconhecido pelo Ministério da Educação, MEC. Inciso 2. Possui na data do término da inscrição menos de 51 anos de idade, no mínimo 18 anos de serviço policial militar. A linha C, no mínimo 1 ano de graduação, se primeiro sargento. Inciso 3. Está classificado, no mínimo, com bom comportamento. Com comportamento, né, bom. Inciso 4. Ele vai dizer, não se encontrar enquadrado nas seguintes situações. A linha A, cumprindo prisão temporária preventiva ou de flagrante delito, salvo por expressa autorização judicial. B, servir sujeito a cumprimento de pena restritiva de liberdade por sentença transitada de julgado, ainda que beneficiado com livramento condicional, salvo por expressa autorização judicial. C, condenado à pena de suspensão de cargo ou de função prevista no Código Penal Militar durante o prazo de sua vigência. D, estar à disposição de órgão do governo federal, estadual, distrito federal, município para exercer função de natureza civil, a linha E e a linha F. Estar em gozo de licença para tratar de interesse particular, em gozo de licença para tratar da própria saúde e ainda de pessoa da família por período superior a 6 meses contínuos. Artigo 4º. O ministro de Moraes, o relator Alexandre de Moraes, está apenas analisando a lei. Artigo 4º. A seleção para o QOPMA, que é administrativo, especialista e músico, observará a ordem de antiguidade e será feita mediante exame de admissão. Parágrafo único. A seleção interna de admissão será efetivada por intermédio dos seguintes exames de caráter eliminatório. Médico, de acordo com os padrões estabelecidos nas instruções reguladoras das inspeções de saúde da corporação ou com a inspeção de saúde bienal ou anual válida. E aptidão física, de acordo com os padrões estabelecidos nas normas reguladoras do teste de aptidão física. Artigo 5º. O Alexandre de Moraes, pessoal, está só analisando a legislação. Vamos entrar no voto dele, tenha calma. A ordem hierárquica de colocação dos subtenentes ou primeiros sargentos resultará da ordem de classificação obtida no curso de habilitação para fins de nomeação ao primeiro posto do oficialato. Parágrafo 1º. Os subtenentes e primeiros sargentos matriculados no Shoaém permanecerão em seus respectivos quadros de origem, mantendo suas obrigações e prerrogativas. Os subtenentes e os primeiros sargentos reprovados ou desligados do Shoaém retornarão às suas funções normais em seu quadro, podendo concorrer à nova seleção desde que preencha o requisito na época da inscrição. A nomeação ao posto de segundo tenente
do respectivo quadro a que pertence o candidato ocorrerá na data da conclusão do curso de habilitação de oficiais de administração, especialistas e músicos. Shoaem, havendo a necessidade de existência de vaga não ocupada, parágrafo 4º. A Polícia Militar poderá, durante o período de sobrestamento de que trata o artigo 1º deste decreto, realizar o Shoaem, independentemente da existência de vaga. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revoga as disposições em contrário, em especial o decreto 31.231 de dezembro de 2009 e o decreto 26.623 de março de 2006. Aí agora, o relator Alexandre de Moraes vai entrar propriamente no seu relatório. Vamos lá. O Procurador-Geral da República aduz a necessidade de prévia realização de concurso público específico para o quadro de oficial e a impossibilidade de concurso interno para o acesso ao oficialato, sob pena de configuração de inconstitucionalidade, transposição de carreiras em afronta aos princípios da isonomia, da eficiência e da exigência de concurso público para investidura em cargo ou emprego público, respectivamente, artigo 5º caput, 37 caput, inciso 2º, todos da Constituição Federal. Afirmou também que o tratamento dado pelo artigo 142, parágrafo 3º, inciso 1, 6º e 7º da Constituição, aos oficiais militares das Forças Armadas, aplicável aos corpos de bombeiro e às PMs, ou às PMs e aos corpos de bombeiros, em razão do artigo 42, parágrafo 1º da Constituição Federal, evidenciaria a necessária diferenciação entre as carreiras de oficiais e praças, incompatível com a ascensão ou transposição dos servidores. Uma pausa aqui, pessoal. O que o procurador fez? O procurador estava entendendo o seguinte, que o policial militar ou o bombeiro militar que faz um curso Shoa para sair da carreira de praça para ir para a carreira do oficialato, ele estaria, na verdade, usurpando um cargo e, por isso, essa ação de inconstitucionalidade. Porque a razão de ser de tudo isso é o quê? O Ministério Público Federal está achando que o praça não vai poder ser oficial porque ele vai estar numa outra carreira, então ele deveria fazer concurso. Resumindo, é isso. Continua, o eminente ministro Teori Zavascki determinou o processamento da ação direta pelo rito do artigo 12 da Lei 9.868, de 99, solicitando informações definitivas às autoridades requeridas e colhendo-se as manifestações do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República. As informações prestadas pela Presidência da República dão conta de que a regulamentação das carreiras em análise tratou de postos de praças e de oficiais como integrantes de uma mesma estrutura funcional. Olha, o interessante. O Teori Zavascki solicitou esse processamento com rito lá numa lei. E as informações prestadas pela Presidência da República era de que essas carreiras em análise tratavam-se de postos de praças e oficiais como integrantes de uma mesma estrutura funcional. E a verdade é essa. O que está acontecendo só é o que, com o passar do tempo, a pessoa é promovida e vai para outra carreira. Assim, abre aspas, os dispositivos impugnados trazem mera regulamentação de promoção de praça ao oficialato, não se tratando de transposição de cargo ou ingresso. Isso daqui, pessoal, já é ótimo. Vamos lá. O governador do Distrito Federal pugnou pelo não conhecimento da ação, pois, primeiro, não teria havido impugnação de todo o complexo normativo, de modo a afastar a possibilidade de indesejada repristinação de leis anteriores similares. B. Tratar-se-ia de ofensa reflexa ante a necessária análise do Decreto 667 de 69 e da Lei Federal 7.289 de 84, que tratam da estruturação e da hierarquia atinentes às carreiras militares. Ou seja, o que ele está dizendo? Que o governo do Distrito Federal já disse, não, negativo, você ia estar, na verdade, ressuscitando normas passadas e ainda ia estar ofendendo, né, o decreto 667, lá de 69, que fez a estruturação da estrutura hierárquica atinente às carreiras militares. Ou seja, por que o governo do Distrito Federal argumentou isso?
Porque, pessoal, quando ele tira uma praça que vai ser promovido, quando ele tira da praça, tanto do Corpo de Bombeiro quanto da Polícia Militar, a expectativa de ser promovido e se tornar oficial, porque ele passou dentro dessa carreira muito tempo e chegou no ápice dessa carreira e precisa ser promovido, quando o governo federal, quando o governo do Distrito Federal estava impedindo isso, ele estava, na verdade, olhando para o cofre dele, porque, afinal de contas, ele vai ter que remunerar esse servidor. Então, era lógico que o governo do Distrito Federal pensasse assim. Vamos lá, no mérito, aqui embaixo, ó, no mérito afirma que a Constituição não apresenta segmentação da carreira militar em quadros distintos de oficiais e praças, e por isso não trataria ou não traria qualquer impeditivo à ascensão funcional entre eles. Pleiteia caso seja ação julgada procedente, que sejam seus efeitos modulados, para que não haja a desorganização da estrutura militar do DF e que se garanta a segurança jurídica dos que exercem cargo de oficiais. Então, ou seja, e ainda o governo do Distrito Federal pediu que, caso fosse julgado procedente essa ação, o governo do Distrito Federal queria que houvesse a modulação. O que é a modulação? É o STF determinar a partir de quando passa a valer essa regra e, além disso, que essa modulação seria importante para não desorganizar a carreira e garantir, né, os direitos dos já oficiais. Vamos lá, o Congresso Nacional. O Congresso Nacional também defende o não conhecimento da ação ao argumento de que a tese veiculada na petição inicial trataria de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. No mérito, argumenta ter a Lei 12.086 de 2009 introduzido relativa unificação das carreiras de policiais, de tal forma que eles que nela ingressam tenham maiores perspectivas de avanço na carreira, contribuindo ao interesse público. Aqui tem uma coisa interessante. O que o Congresso Nacional, no mérito, ele defendeu? Que essa relativa unificação das carreiras policiais, de tal forma que os que nela ingressam tenham maiores perspectivas de avanço na carreira, contribui para o interesse público. Então, o Congresso Nacional está tão somente reconhecendo que nós, policiais e bombeiros, já sabemos que você entra à praça e pode chegar a ser oficial, e isso não é ruim para a sociedade, isso é bom. Vamos lá. Continuando, o advogado-geral da União, vou selecionar o texto aqui, o advogado-geral da União, aderindo à tese defendida pelo governador do Distrito Federal e pelo Congresso Nacional, postula o não conhecimento da ação por tratar-se de inconstitucionalidade reflexa. No mérito, afirma que o texto do Decreto 667/69 permitiria a promoção de praças ao oficialato e que não haveria nenhuma norma constitucional que proibisse tal promoção. Isso aqui que é maravilhoso de ouvir. Por quê? Porque nós temos policiais, oficiais, notadamente, defendendo que a praça vai chegar a um teto mínimo, um teto máximo. Ah, só pode ir até capitão, só pode ir até coronel, só pode ir até major. Negativo. Essa argumentação aqui, que o advogado-geral da União se filia à do Congresso Nacional, é muito interessante. Argumenta que, ainda que a lei tenha estabelecido duas carreiras distintas, tal fato decorreria a pena da atribuição distinta inerente a cada uma. Argui que o artigo 42, parágrafo 1º da Constituição autoriza as leis estaduais e distritais a dispor sobre matéria específica ao tema em questão. Isso tudo é o relatório do Alexandre de Moraes. Vamos lá. O Procurador-Geral da República, embora autor da presente ação direta, apresentou parecer pelo seu conhecimento e pelo juízo de improcedência do pedido. Quanto às preliminares suscitadas, afirmou haver alegação de ofensa direta à Constituição, uma vez que o artigo 42 e 142 da Constituição Federal já atribuiriam tratamento diferenciado das carreiras de oficial e de praça. Destacou a possibilidade de ocorrência de efeito repristinatório, pois esse só ocorreria quando o diploma normativo revogador é declarado inconstitucional em sua totalidade, o que não seria o caso. No mérito, agora que é interessante, argumentou que as normas impugnadas não revelariam hipótese de transposição de cargos, pois o trânsito de servidores
do quadro de praças para o quadro de oficiais não alteraria suas atribuições e especialidades, ocorrendo mera alteração na graduação. Oh, que maravilha! Você está vendo? Conclui afirmando que, abre aspas, o conjunto normativo rege situação peculiar da PM e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, sem incorrer em violação a normas da Constituição Federal da República, nem a súmula vinculante 43 do Supremo Tribunal Federal. O processo foi liberado para a pauta no dia 1/2 de 2018, é o relatório. Então ele deu o relatório dele e agora ele vai entrar no voto dele. E aqui começa a coisa, a notícia boa. Aqui está o filé mignon, tá bom? Vamos lá. Você passa esse vídeo para outros policiais e outros bombeiros. Vamos continuar lendo. A ação não apresenta as condições necessárias de seu prosseguimento, o que passo a explicar doravante. Na petição inicial, o Procurador-Geral da República sustenta, em tese, a necessidade de realização de concurso público acessível não apenas aos militares praças da PM do DF e do Corpo de Bombeiros do DF, para o ingresso nos seguintes quadros de oficiais das corporações. 1. Quadro de oficiais, policiais militares administrativos, QOPMA. 2. Quadro de oficiais, policiais militares especialistas, QOPME. E 3. Quadro de oficiais policiais militares músicos, QOPMM. 4. Quadro de oficiais bombeiros militares intendentes, QOBM intendente. 5. Quadro de oficiais bombeiros militares condutores e operadores de viatura, que é o QOBM Conde. 6. Quadro de oficiais bombeiros militares músicos, QOBM músico. E 7, quadro de oficiais bombeiros militares de manutenção. Beleza. Segundo alega, vamos só selecionar. Segundo alega, a norma impugnada permitiria uma inconstitucional transposição da carreira dos praças para o oficialato, mediante concurso interno, o que seria vedado pela legislação de regência. Em vigor, o impugnante questiona o arranjo administrativo desenhado pela União por força do artigo 21, inciso 14 da Constituição Federal para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, o qual cria determinados postos de oficiais no âmbito de cada área técnica de formação, intendência, música, manutenção, motoristas, operadores de viatura, entre outros, como desdobramento da carreira das praças, seguindo um padrão semelhante ao adotado também pela União para organizar as Forças Armadas. Primeiro, Decreto Presidencial 84.333 de 79 e posteriores alterações para o Exército. Segundo, Decreto-Lei 329, Decreto-Lei 335 de 38 e posteriores alterações relacionadas à Marinha. E terceiro, Lei 6.837 de 80 e Decreto 85.429 de 1980, concernente à aeronáutica. Continua o ministro. Vamos lá. Ocorre que, no caso em apreço, ao contrário do que defende o requerente, o modelo organizacional descrito na PMDF para o Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal não foi criado pelos dispositivos impugnados na presente ação direta. Tais normas simplesmente modificaram os critérios a serem preenchidos pelos praças para galgarem a progressão funcional na carreira hierárquica, mediante submissão a um dos chamados cursos de habilitação de oficiais, modalidade distinta e conhecida dos conhecidos cursos de formação de oficiais, acessível ao público em geral. O que ele está dizendo aqui? Que a habilitação de oficiais é para as praças e a formação de oficiais é para o público em geral. Então, o ministro Alexandre de Moraes ele fez uma distinção interessante, porque hoje é o que acontece. Para ser oficial, você precisa fazer o curso de formação de oficiais para qualquer cidadão que preencha os requisitos. Mas e para o público interno? Para o público interno, tem o curso de formação. Tem a habilitação de oficiais. Então, a habilitação para público interno e curso de formação para público externo.
Em outras palavras, observa-se que as regras questionadas na petição inicial apenas eliminaram a antiguidade e definiram o mérito intelectual dos candidatos. Ou seja, a maior nota alcançada no processo seletivo como um único critério de promoção, sem nada a inovar quanto à exigência, já existente há décadas, de que o postulante fosse necessariamente um militar praça da PMDF ou do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal pertencente à área técnica específica. Então ele continua, por oportuno, vale registrar, selecionar, por oportuno vale registrar que o curso de instrução da causa, por oportuno vale registrar que no curso da instrução da causa sobreveio nova mudança nesses critérios, tendo a medida provisória 760 de 2016 convertida na lei 13.459 de 2017, reavivado a antiguidade como critério válido de promoção, ao estabelecer em seu artigo 2º seguintes alterações na Lei 12.086 de 2009. Pessoal, é importante, só fazer um parênteses aqui, é importante você atentar que no seu estado você precisa pegar a sua legislação no seu estado e no seu estado você identificar o que vai ser melhor para você e como entrar com ação para garantir isso. O artigo 2º aí vai dizer, né, dessa lei. A lei 12.086, de 6 de novembro de 2009, passa a vigorar com as seguintes alterações, inciso 1 no artigo 32. Ser selecionado dentro do somatório das vagas disponíveis no respectivo quadro ou especialidade para matrícula no curso de habilitação de oficiais administrativos, especialistas e músicos, sendo, aí é quando fala daqui da antiguidade, ó, a 50% das vagas ocupadas por critério de antiguidade e 50% das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos. Parágrafo 1º ele não cita, o parágrafo 2º ele cita. Na hipótese de o quantitativo da aplicação das proporções estabelecidas no inciso 1 do caput deste artigo resultar em número fracionário, primeiro, o quantitativo de vaga ocupada por antiguidade será arredondado por inteiro e para mais, e o quantitativo de vaga ocupada por mérito intelectual será arredondado por inteiro e para menos. Aí ele continua e cita o artigo 36. Abre aspas aqui. Artigo 36. Para ingresso nos quadros de oficiais policiais militares de saúde e quadro de oficiais de policiais militares, eu acho que aqui vai ser combatente. No posto de segundo tenente, o policial militar deverá concluir com aproveitamento curso de habilitação de oficial de saúde e capelão. Beleza. O artigo 37A vai dizer: concluído com aperfeiçoamento o curso de habilitação de oficiais de saúde e capelães, o aspirante oficial será promovido ao posto de segundo tenente, após o cumprimento dos requisitos da graduação. Na primeira data de promoção, observando-se um interstício mínimo de 6 meses, independentemente da existência de vagas. Então ele observa o interstício e independe de vaga. Artigo 79, tudo isso o ministro está analisando, para proferir o voto dele já. Para ingresso nos quadros QOPM, quadro de oficiais bombeiros militares, intendentes, quadro de oficiais bombeiros militares, condutores, quadro de oficiais bombeiros militares, músicos e quadro de oficiais bombeiros militares, isso aqui eu não me lembro agora. No posto de segundo tenente, a praça obedecerá as seguintes regras. Primeiro, ser selecionado dentro do somatório de vaga disponível no respectivo quadro D para matrícula no curso preparatório de oficiais, sendo 50% por antiguidade e 50% das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas de caráter classificatório e eliminatório destinada a aferir o que? O mérito intelectual do candidato. Ele vai continuar. A linha C. Na hipótese de o quantitativo da aplicação das proporções estabelecidas na linha A e B deste inciso resultar em número fracionário, mesma coisa. O quantitativo de vagas ocupadas por antiguidade será arredondado por inteiro e para mais, e o quantitativo de vagas ocupadas por mérito intelectual será arredondado por inteiro e para menos. Então ele está falando tanto de antiguidade quanto de merecimento. Falou na PM, falou no Corpo de Bombeiro, e aí ele volta para
para a argumentação do voto dele. Importa enfatizar que a mudança trazida pela citada legislação não implica em prejudicialidade da ação direta, uma vez que o conteúdo material impugnado na petição inicial concerne a suposta inconstitucionalidade da exclusividade de acesso por policiais, por militares praças a determinados quadros de oficiais, ainda permanece integralmente vigente. Então o que ele está dizendo é o seguinte, ó, a suposta inconstitucionalidade da exclusividade de acesso por militares praças a determinados quadros de oficiais e ainda integrantes, ainda permanece integrante vigente. É isso que está acontecendo. Aliás, o óbice ao conhecimento da ação está ligado justamente a essa constatação, da qual se infere a patente falta de impugnação de todo o complexo normativo, o qual é composto de inúmeros diplomas que já disciplinam a matéria na mesma forma há mais de 40 anos. Nesse sentido, a jeito de exemplo, quanto à Polícia Militar do Distrito Federal, podem ser citadas a Lei 6.450 de 77, Lei de Organização Básica da PMDF, com alteração dada pela Lei 6.983 de 82 e o Decreto Regulamentador 8.270/207 de 84 do Governador do Distrito Federal, os quais já previam, desde a década de 80 do século passado, que os quadros de oficiais especialistas e da administração seriam constituídos exclusivamente por policiais militares praças, ocupantes da graduação de primeiros sargentos e subtenentes. Ou seja, então o ministro está falando que já havia essa regulamentação. Lei 6.000, aí ele cita, né? Lei 6.450 de 70, com redação dada pela Lei 6.983 de 82. O pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal compõe-se pessoal da ativa, oficiais constituindo os seguintes quadros: quadro de oficiais policiais militares, quadro de oficiais policiais militares e quadro de oficiais policiais militares de saúde, QOPMS, e o QOPM. Quadro de oficiais policiais militares capelães, QOPMC. Quadro de oficiais policiais militares de administração, QOPMA. E quadro de oficiais policiais militares especialistas, QOPME. Aí ele vai citar o parágrafo 3º. Compete ao governador do Distrito Federal, mediante decreto regulamentar, os quadros de que trata este artigo, por proposta do comandante-geral da corporação, após apreciação e aprovação do Ministério do Exército. Decreto 8.207 de 84, artigo 1. Este decreto dispõe sobre a regulamentação dos quadros de oficiais policiais militares da administração, que é o PMA, e de oficiais policiais militares especialistas, que é o PME, e o ingresso de subtenentes PM e primeiros tenentes PM da ativa da Polícia Militar do Distrito Federal aos referidos quadros. O artigo 2º desse decreto vai dizer, artigo 2º, os quadros de oficial PM administrativo e os quadros de oficiais PM especialistas serão constituídos de segundos tenentes PM e de primeiros tenentes PM, conforme prevê a Lei 6.883 de 82. Ele continua o artigo 11. Para acesso ao primeiro posto concorrerão 1. Para o QOPMA, ou seja, administrativo, os subtenentes PM, primeiros sargentos PM combatentes. Está vendo a argumentação dele? Inciso 2º. Para o QOPME, que é o especialista, os subtenentes PM e os primeiros sargentos PM enfermeiro. Aí. E artigo 12. As promoções ao primeiro posto serão efetuadas obedecendo às datas previstas na lei número 6.645 de 79. Pessoal, o que a gente vê é uma reserva de mercado. Não permitir a praça ascender na carreira é, para mim, um absurdo. Vamos continuar lendo o voto do Alexandre de Moraes. Ainda, em relação à PMDF, destacam-se, dentre outras, primeiro, Lei 7.289, que é o Estatuto da Polícia Militar do DF. Segundo, Lei 7.491 de 86, que fixa o efetivo da PMDF. Terceiro, Lei 7.851 de 89, que fixa o efetivo da PMDF. Quarto, Lei 8.204, que fixa o efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal. Quinto, Lei 9.237, fixa o efetivo da PMDF. 6, Decreto 16.436 de 95. Sétimo, Lei 9.713, altera o dispositivo da Lei 6.450. Oitavo, Lei 7.687, fixa o efetivo da PMDF. E nono, Lei 11.100
134 altera a distribuição dos quadros postos e graduações da PMDF. Você pode perguntar por que tem tanta lei alterando o efetivo? Porque o que acontece é que com o passar dos anos, esse efetivo vai sendo aumentado. Aí tem que uma lei alterar esse efetivo. Por isso que o efetivo ele vai sendo alterado, porque ele vai crescendo. Tá? Tanto em relação aos quadros efetivos, como em relação aos quadros não efetivos, né? Os quadros efetivos, que estão no efetivo exercício, e os aposentados, perdão. Em relação ao Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, CBMDF, é válida a transcrição do artigo 19 da Lei 6.022 de 74, Estatuto dos Bombeiros Militares, que disciplinava o ingresso nos quadros de oficiais especialistas, de administração e de músico, mediante a promoção do militar ocupante da graduação de subtenente. Confira-se, aí ele vai citar uma nova lei, artigo 19, essa lei que ele está falando. O ingresso no quadro de oficiais será por promoção do aspirante oficial PM, BM, para o quadro de oficiais BM, pela promoção de subtenente BM, quando se tratar do quadro de oficiais BM especialistas, de administração ou de músicos, e mediante concurso entre diplomados pelas faculdades civis reconhecidas pelo governo federal, quando destinado aos quadros que exigem requisitos. A lei 6.333 de 76, dispondo sobre a organização básica do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, também já previa em seu artigo 30, parágrafo 3º, que o acesso aos referidos quadros de oficiais decorreria da progressão funcional das praças. Artigo 30. Aí ele vai citar a própria lei, lá em 76 já tinha essa previsão. 1976. Artigo 30. O pessoal do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal compõe-se de pessoal da ativa, a oficiais constituindo os seguintes quadros: quadro de oficiais BM, quadro de oficiais BM médico, quadro de oficiais BM da administração, quadro de oficiais BM especialistas, e aí o parágrafo 1º, quadro de oficiais BM será constituído pelos oficiais possuidores de curso de formação de oficiais. O quadro, ao parágrafo 2º, o quadro de oficiais BM médicos será constituído pelos oficiais que, mediante concurso, ingressarem na corporação de diplomados em medicina, por escola oficial ou reconhecida oficialmente. E o parágrafo 3º vai dizer: os quadros de oficiais BM da administração, QOBM, ADM, e de oficiais BM especialistas serão constituídos pelos oficiais não possuidores do curso de formação de oficiais BM oriundos da situação de praça. Ou seja, então lá em 1970 já tinha isso. Continua o ministro Alexandre. Semelhante regramento também pode ser observado nos seguintes diplomas, entre outros. Primeiro, Lei 7479 de 86, Estatuto dos Bombeiros Militares, Lei 7528 de 86, que altera o dispositivo de organização básica do Corpo de Bombeiro, Lei 8255 de 91, nova Lei de Organização Básica do Corpo de Bombeiro do Distrito Federal, Decreto 3579 de 77, regula os quadros de oficiais, e Decreto 8459 de 85, regula o quadro de oficiais BM. Aí ele continua. Olha só. O panorama relatado não deixa dúvida de que a estrutura organizacional da PMDF do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal é regida por um figurino normativo inscindível, que cataloga alguns postos de oficiais na linha de avanço sequencial da carreira das praças. Ou seja, o Alexandre de Moraes, ele está dizendo que a pessoa ela é praça, mas na sequência será oficial, levando em consideração a área técnica de atuação de cada militar, como é o caso, por exemplo, dos intendentes, que são os administrativos, os músicos, os mecânicos, condutores e operadores de viatura, entre outros. Não há dúvida de que esse sistema, idealizado pela União, que inviabiliza a participação do público civil em geral no citado processo seletivo, não sofrerá nenhuma mudança com o julgamento da presente ação direta, uma vez que ela se volta tão somente contra os artigos 32, 3º e 5º, a 7º, 33, 57, 79, 3º e 5º, parágrafo 1º a 3º e 30 e 83, todos da Lei 12.086, e o Decreto Distrital 33.244 de 2011, que nada inovaram a esse respeito. Continuando
Quase no finalzinho do voto, o ministro prossegue. O sistema questionado não pode fracionado para fins de exame nesta Suprema Corte. Segundo a jurisprudência consolidada nesse tribunal, aí ele vai citar a ação direta de inconstitucionalidade 4.277 do Marco Aurélio, publicada em 31 de março de 2016. Vai citar a ação direta de inconstitucionalidade 2.422, relatoria do ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça, de 30 de outubro de 2014. E a ação direta de inconstitucionalidade 2.174, relatoria do ministro Maurício Correia, publicado no Diário da Justiça em 7 de março de 2003. A impugnação deficitária de complexo normativo unitário configura vício processual que, por comprometer o interesse de agir na perspectiva da utilidade, impede o conhecimento das ações indiretas de inconstitucionalidade que dela padeçam. Continua. Vou sublinhar. A jurisprudência da Corte registra a necessidade de que a ação impugne todas as normas que integram um conjunto normativo apontado como inconstitucional, a fim de que o efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade não resgate a vigência de normas que veiculem o mesmo conteúdo inconstitucional, ou mesmo que a apontada inconstitucionalidade persista com respaldo em outras normas não tratadas na ação. Do contrário, caracteriza-se a ausência do interesse de agir da parte requerente. Nesse sentido, aí ele vai citar outras ações diretas de inconstitucionalidade. Ele vai dizer: merece destaque, igualmente, o precedente firmado no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 2.422, relatoria de Celso de Mello, Tribunal Pleno, Diário da Justiça, de 29/10, de cuja emenda transcreve o seguinte excerto. Olha lá, ele vai transcrever o que o decidido lá na outra ação direta, na 2.422. Tratando-se de normas legais e de diplomas legislativos que se interconexionam ou que mantêm entre si vínculo de dependência jurídica, cabe ao autor da ação direta, ao postular a declaração de inconstitucionalidade, abranger no alcance desse judício, ou seja, abranger no pedido que ele quer como decisão, todas as regras unidas pelo vínculo de conexão, sob pena de, em não o fazendo, tornar inviável a própria instauração do controle constitucional de constitucionalidade. O que o ministro está falando? Gente, olha, presta atenção agora. O que o ministro está dizendo? Como, dentro desse regramento policial militar e bombeiro militar, há várias e várias regras que elas estão conexas, elas estão interconectadas entre si. O autor da ação, que no caso era o PGR, o Procurador-Geral da República, ele deveria pedir o quê? Que todas as leis em conexão com a que ele está citando também fossem declaradas inconstitucional. Ele não fez isso, ok? Em situação de mútua dependência normativa, ele continua lendo o que foi decidido na outra ação, em que as regras estatais, aqui, vou selecionar para você, as regras estatais interagem umas com as outras, condicionando-se reciprocamente em sua aplicabilidade e eficácia, revela-se incabível a impugnação tópica, ou seja, de uma só, ou fragmentária de apenas algumas dessas normas, considerada a circunstância de o complexo normativo que elas integram qualificar-se como unidade estrutural inscindível, a inviabilizar questionamentos seletivos e isolados de determinadas prescrições normativas. Ele continua lendo a decisão lá da outra ação. Em tal contexto, e pelo fato de referidas normas integrarem a totalidade do sistema, não se admitem, em tese de controle normativo abstrato, impugnações isoladas ou tópicas, sob pena de completa desarticulação e desagregação do próprio sistema normativo a que se acham incorporados. Então, o que o ministro disse? Ele trouxe o argumento lá da outra ação para dizer, ou a pessoa pede para que todas as leis que estejam nesse sistema e que se interligam e que estão
conectadas, porque de alguma forma sustentam todo o sistema, ou a pessoa pede para que todas elas sejam analisadas, ou a ação não vai ser recebida. Por quê? Porque não tem como. É como se ele dissesse: eu não posso tirar apenas um tijolo porque a estrutura toda vai permanecer. Aí é que ele fala do efeito repristinatório. Aí sim poderia causar um efeito ruim. Então, diante do exposto, nego o seguimento à presente ação de constitucionalidade na forma do artigo 21, parágrafo 1º do Regimento Interno do STF. Publique-se. Brasília, 24 de outubro de 2019. Gente, essa ação é importantíssima, porque aqui você extraiu o quê? Primeiro, você extraiu que é uma sequência lógica a carreira da praça e a carreira do oficialato. Disso daqui, essa decisão aqui já serve para fundamentar o seu pedido, você que, por exemplo, é capitão, shoa, né? É praça e subiu ao cargo de capitão e estão dificultando a sua promoção ao cargo de major ou ao cargo de coronel. Não há nenhuma previsão legal para que você, praça, não seja coronel. Não há. Nós vimos isso no voto do ministro Alexandre de Moraes. Então, o que acontece por que essa notícia é muito boa? Porque essa ação judicial demonstra claramente que o segmento da carreira é apenas, essa seção que há na carreira, essa separação entre praças e oficiais, é só por conta da função que cada um exerce. Na verdade, é um todo, a carreira é uma só. Ok? Então, essa ação é muito importante você entendê-la, ler de novo ela, e os desdobramentos dessa decisão aqui para o futuro é praças chegando ao coronelato. Porque não há previsão, não há nenhuma lei que impeça isso. Tá bom? Compartilhe o vídeo, deixa aí a sua opinião, tá bom, pessoal? Valeu, Deus abençoe. Aqui é Alexandre Mendes lendo com você essa ação direta de inconstitucionalidade. Vou repetir aqui o número para você. Ação direta de inconstitucionalidade 5.249, oriunda do Distrito Federal. Valeu.